Imagine São Paulo, com suas luzes brilhantes e seus imponentes arranha-céus. No topo de um desses edifícios, na majestosa torre financeira, reside Ricardo Almeida, um multimilionário que conquistou o mundo das finanças, mas cujo coração abriga uma imensa solidão. Jamais imaginou que sua vida de luxo e controle seria virada de cabeça para baixo ao se cruzar com uma menina chamada Júlia, uma jovem de olhar triste e inocente. Sem saber, Ricardo sente uma atração inexplicável por essa menina, que por trás de sua fragilidade esconde segredos e sofrimentos profundos. A presença de Júlia é a chave para mistérios obscuros que envolvem redes de adoções ilegais e tráfico infantil. A busca pela verdade levará Ricardo a enfrentar figuras poderosas e corruptas, além de revelações dolorosas sobre sua própria família. O que Ricardo descobrirá nas sombras? Poderá proteger Júlia e recuperar a esperança que acreditava perdida? Acompanhe esta jornada de amor, justiça e transformação. E antes de mergulharmos nesta história cheia de reviravoltas inesperadas e atos de coragem, comente abaixo de onde você está nos assistindo hoje. E, se esta narrativa de luta e superação te inspira, não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Ricardo Almeida observava a cidade de seu cobertura no 50º andar da torre financeira. Aos 45 anos, era o epítome do sucesso. Multimilionário, atraente e respeitado no mundo das finanças. No entanto, seus olhos cor de avelã refletiam uma solidão que nem todo seu dinheiro podia preencher. Senhor Almeida, seu treinador o espera na academia, anunciou seu assistente pelo interfone. Ricardo suspirou, ajustando seu terno caro antes de se dirigir ao elevador privativo. O boxe era mais que um hobby, era sua válvula de escape, a única forma de liberar a tensão acumulada por anos de negócios implacáveis e decisões difíceis. Na academia, seu treinador, Carlos, o esperava com as luvas prontas. Pronto para suar, chefe, Ricardo assentiu, tirando o paletó e a camisa. Seu corpo tonificado era testemunha de horas intermináveis de exercício e disciplina. Começaram com o aquecimento, mas algo se sentia diferente. Ricardo estava distraído, seus movimentos menos precisos que o habitual. Em um momento de descuido, recebeu um golpe que o fez cambalear. "Cuidado, chefe!" exclamou Carlos, mas era tarde. Ricardo caiu no chão, uma dor aguda atravessando seu corpo. Tentou se levantar, mas a dor era insuportável. "Chame uma ambulância", grunhiu entre os dentes. Horas depois, no hospital mais exclusivo da cidade, Ricardo recebia notícias que mudariam sua vida para sempre. "Senhor Almeida, lamento informar que a lesão causou danos irreparáveis." "O senhor não poderá ter filhos", explicou o médico com voz solene. O mundo de Ricardo desmoronou naquele instante. Toda a sua vida havia sonhado em ser pai, em ter um herdeiro para quem deixar seu império. Agora, esse sonho se desvanecia como fumaça entre seus dedos. Dias depois, ainda se recuperando da lesão e da notícia, Ricardo decidiu dar um passeio pela cidade, algo que raramente fazia. Precisava de ar fresco, precisava se sentir vivo. Foi então que a viu pela primeira vez. Uma menina pequena, de pele morena e olhos brilhantes, vendendo flores em uma esquina. Algo em seu olhar capturou a atenção de Ricardo. Ele se aproximou, intrigado. "Olá, pequena. Como você se chama?" perguntou com um sorriso. A menina o olhou com desconfiança no início, mas algo na calidez de Ricardo a fez relaxar. "Júlia", respondeu timidamente. "É um nome lindo. Quanto custam suas flores?" Antes que Júlia pudesse responder, uma mulher apareceu do nada, agarrando a menina pelo braço com brutalidade. "Júlia, o que eu te disse sobre falar com estranhos?" Ricardo observou a cena com preocupação. A mulher, de pele clara e aspecto descuidado, olhava para a menina com desprezo mal disfarçado. "Desculpe-a, senhora. Só queria comprar algumas flores", interveio Ricardo. A mulher o olhou de cima a baixo, avaliando seu traje caro. Sua atitude mudou instantaneamente. "Oh, me desculpe, senhor. Sou Beatriz, a madrasta de Júlia. Quantas flores o senhor deseja?"
Ricardo comprou todas as flores, pagando muito mais do que o pedido. Enquanto Beatriz contava o dinheiro com avidez, ele se abaixou para falar com Júlia. Foi um prazer conhecer você, Júlia. Espero te ver de novo, disse com um sorriso caloroso. A menina assentiu, um pequeno sorriso iluminando seu rosto por um instante antes que Beatriz a arrastasse para longe. Ricardo os viu se afastarem, um nó se formando em sua garganta. Algo naquela menina havia despertado um instinto protetor que ele acreditava adormecido, e algo na atitude de Beatriz lhe dava um mau pressentimento. Enquanto voltava para sua cobertura, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Júlia. Sem saber, esse encontro fortuito seria o catalisador que mudaria o curso de sua vida para sempre. Os dias seguintes ao encontro com Júlia foram um turbilhão de emoções para Ricardo. Não conseguia tirar da cabeça a imagem da pequena, seus olhos cheios de uma tristeza imprópria para uma menina de sua idade. Decidido a fazer algo, começou a frequentar a área onde a tinha visto, esperando encontrá-la novamente. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque próximo, a viu sentada sozinha em um banco, abraçando seus joelhos. Aproximou-se com cautela. "Olá, Júlia. Você se lembra de mim?" A menina levantou o olhar. Uma mistura de surpresa e alívio em seus olhos. "Senhor das Flores", murmurou. Ricardo sorriu, sentando-se ao seu lado. "Você está bem? Onde está sua madrasta?" Júlia deu de ombros, evitando seu olhar. "Trabalhando-se, eu acho. Ela me deixa aqui até escurecer." O coração de Ricardo se apertou. "E seu pai?" "João não é meu pai de verdade", respondeu Júlia em voz baixa. "Ele e Beatriz me adotaram há um tempo, mas..." Ela parou, como se tivesse dito demais. Ricardo notou seu desconforto e decidiu não pressionar. "Você gostaria de um sorvete?" ofereceu, tentando alegrá-la. Pela primeira vez, viu um sorriso genuíno no rosto de Júlia. Enquanto comiam o sorvete, a menina foi relaxando, contando-lhe sobre sua escola e seus sonhos de ser artista algum dia. De repente, o rosto de Júlia se ensombreceu. Ricardo seguiu seu olhar e viu Beatriz se aproximando, com uma expressão de fúria mal contida. "Júlia, o que eu te disse sobre falar com estranhos?" gritou, agarrando a menina pelo braço. Ricardo se levantou, interpondo-se. "Senhora, estávamos apenas conversando. Não há necessidade de ser agressiva." Beatriz o olhou com desprezo. "O senhor não sabe de nada. Essa menina é uma mentirosa e uma ingrata. Você deveria ser grata por tudo o que fazemos por você, Júlia." Ricardo sentiu o sangue ferver. "Senhora, sugiro que se acalme. Se tem algum problema, podemos discutir como adultos." Beatriz soltou uma risada amarga. "Discutir? Quem o senhor pensa que é? Não precisamos da sua caridade nem da sua interferência. Vamos embora, Júlia." Enquanto se afastavam, Ricardo viu como Júlia olhava para trás, seus olhos suplicantes. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Faria todo o possível para ajudar aquela menina. Naquela noite, em sua cobertura, Ricardo não conseguia dormir. As lembranças de seu próprio passado o atormentavam. Imagens de um menino pequeno, seu filho biológico perdido anos atrás, se misturavam com as de Júlia. Como o destino podia ser tão cruel? Primeiro lhe tirou seu filho, e agora lhe negava a possibilidade de ser pai novamente. Decidido a agir, ligou para seu melhor amigo e advogado de confiança, Marcelo. "Preciso da sua ajuda, Marcelo. Há uma menina... Acho que ela está em perigo. Preciso que você investigue seus pais adotivos." Marcelo, acostumado aos pedidos incomuns de Ricardo, não questionou seus motivos. "Me dê os nomes e verei o que posso descobrir." Os dias seguintes foram uma agonia para Ricardo. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto assustado de Júlia. Será que ela estaria bem? Estaria sofrendo neste momento? Finalmente, Marcelo o chamou com notícias. "Ricardo, encontrei algo. Beatriz e João têm antecedentes suspeitos. Há irregularidades na adoção de Júlia e tem mais uma conta bancária secreta com movimentações estranhas." Ricardo sentiu o sangue gelar. Seus piores temores pareciam se confirmar. "Preciso de mais informações, Marcelo.
e preciso de um plano para tirar Júlia de lá. Ricardo, tenha cuidado, advertiu Marcelo. Isso pode ser maior do que pensamos. Há nomes poderosos envolvidos nessa adoção. Enquanto desligava, Ricardo olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo dele. Em algum lugar lá fora, Júlia precisava de sua ajuda, e ele estava decidido a dá-la, não importando o custo. O que Ricardo não sabia era que suas ações haviam alertado forças mais obscuras do que ele podia imaginar. Forças que não parariam diante de nada para manter seus segredos ocultos. Ricardo mergulhou de cabeça na investigação sobre Beatriz e João. Cada nova peça de informação que descobria o deixava mais inquieto. O casal tinha um histórico turvo, várias denúncias por maus tratos infantis que misteriosamente haviam sido arquivadas, mudanças frequentes de endereço e, o mais preocupante, vínculos com uma rede de adoções irregulares. Uma tarde, enquanto revisava os documentos que Marcelo lhe havia fornecido, Ricardo encontrou algo que o deixou gelado. Uma foto de Beatriz com um homem que reconheceu imediatamente. Era Renato Oliveira, um poderoso juiz de menores conhecido por sua eficiência nos processos de adoção. Marcelo, preciso que você investigue Renato Oliveira, pediu Ricardo por telefone. Acho que ele está envolvido nisso. O juiz Oliveira? Ricardo, isso é brincar com fogo. Esse homem tem conexões em todos os lugares. Não me importo. Se ele está envolvido em algo ilegal, especialmente se tem a ver com crianças, vou expô-lo. Enquanto isso, Ricardo continuava buscando formas de se aproximar de Júlia. Decidiu doar uma soma considerável para sua escola, o que lhe permitiu organizar visitas regulares como benfeitor. Durante essas visitas, aproveitava para ver Júlia e garantir seu bem-estar. Em uma dessas ocasiões, notou hematomas nos braços da menina. Quando perguntou a respeito, Júlia se fechou completamente. Eu caí, murmurou, evitando seu olhar. Ricardo sabia que ela estava mentindo, mas não queria pressioná-la. Em vez disso, decidiu abordar o assunto com a professora de Júlia. Estou preocupado com ela, confessou. A senhora notou algo incomum? A professora, uma mulher de meia-idade chamada Ana, olhou ao redor antes de falar em voz baixa. Senhor Almeida, eu também estou preocupada. Tentei reportar minhas suspeitas, mas sempre me dizem que não há provas suficientes. É como se alguém estivesse protegendo essa família. As palavras de Ana confirmaram os temores de Ricardo. Havia uma conspiração maior em jogo, e Júlia estava presa no meio de tudo isso. Decidido a chegar ao fundo da questão, Ricardo contratou um investigador particular para seguir Beatriz e João. Os relatórios que recebeu foram perturbadores. O casal frequentava clubes noturnos de reputação duvidosa e tinha encontros regulares com indivíduos ligados ao crime organizado. Uma noite, enquanto revisava as últimas fotografias do investigador, Ricardo notou algo que lhe gelou o sangue. Em uma das imagens, parcialmente oculto nas sombras, estava Marcelo, seu melhor amigo e advogado de confiança, falando com João em um beco escuro. A traição o atingiu como um soco no estômago. Marcelo estava envolvido nisso? Até onde ia essa rede de corrupção? Antes que pudesse processar completamente essa revelação, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhor Almeida, disse uma voz distorcida. Sugiro que pare de meter o nariz onde não lhe diz respeito. Alguns segredos é melhor deixar enterrados. A ligação foi cortada, deixando Ricardo em estado de choque. A ameaça era clara, mas só serviu para fortalecer sua determinação. Agora, mais do que nunca, estava decidido a chegar ao fundo dessa questão e salvar Júlia, não importando o custo. O que Ricardo não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces de sua vida e revelariam verdades que jamais imaginou. Ricardo acordou sobressaltado, encharcado de suor frio. Tinha tido outro pesadelo sobre seu filho perdido, Miguel. No sonho, Miguel se transformava em Júlia, ambas as crianças gritando por ajuda enquanto desapareciam na escuridão. Sacudindo os restos do sonho, Ricardo se preparou para mais um dia de batalha. A ameaça telefônica da noite anterior
só havia fortalecido sua resolução. Não iria abandonar Júlia, não quando sentia que estava tão perto de descobrir a verdade. Naquela manhã, decidiu confrontar Marcelo diretamente. Marcou um encontro em seu escritório, preparado para o pior. "Ricardo, o que há? Você parece tenso", disse Marcelo ao entrar, seu habitual sorriso jovial no rosto. Ricardo o encarou fixamente, procurando algum sinal de engano. "Marcelo, há algo que você queira me dizer sobre o caso da Júlia?" O sorriso de Marcelo vacilou por um segundo. "Do que você está falando?" Sem dizer uma palavra, Ricardo deslizou a fotografia sobre a mesa. A imagem de Marcelo falando com João no beco escuro. O rosto de Marcelo empalideceu. "Ricardo, posso explicar?" "É bom que seja uma boa explicação", rosnou Ricardo. Marcelo desabou na cadeira. Toda a pretensão de inocência desaparecida. "Eu estava investigando por conta própria. Descobri conexões que... Ricardo, isso é maior do que você imagina. Não se trata apenas da Júlia. Há dezenas de crianças envolvidas, talvez centenas." Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. "O que você está dizendo, Marcelo? Estamos diante de uma rede de tráfico de crianças, Ricardo. Adoções falsas, documentos fraudulentos, tudo orquestrado por gente poderosa. O juiz Oliveira é apenas a ponta do iceberg." A revelação atingiu Ricardo como um martelo. De repente, tudo começava a fazer sentido. As adoções irregulares, a proteção misteriosa que parecia rodear Beatriz e João, as ameaças. "Por que você não me contou isso antes?" exigiu Ricardo. Marcelo baixou o olhar. "Eu estava com medo. Essas pessoas são perigosas, Ricardo. E há algo mais que você precisa saber." Ricardo conteve a respiração, preparando-se para o pior. "Seu filho, Miguel, acho que o desaparecimento dele pode estar relacionado a tudo isso." O mundo de Ricardo parou por um instante. Seu filho, seu pequeno Miguel, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Seria possível? "Explique-se", conseguiu dizer com voz estrangulada. "Tenho seguido pistas há anos, Ricardo. A forma como Miguel desapareceu. As investigações que não levaram a nada. Tudo se encaixa com o modus operandi dessa rede." Ricardo se levantou de súbito, a raiva e a esperança lutando em seu interior. "Vamos acabar com isso, Marcelo. Agora mesmo. Não apenas por Júlia, mas por Miguel e por todas as crianças que sofreram por culpa desses monstros." Juntos, Ricardo e Marcelo começaram a traçar um plano. Utilizariam todos os recursos à sua disposição. Dinheiro, influências, tecnologia. Não deixariam pedra sobre pedra. Enquanto isso, Ricardo intensificou seus esforços para proteger Júlia. Contratou segurança privada para vigiá-la discretamente e se certificou de que a escola estivesse ciente da situação, sem revelar todos os detalhes. Uma tarde, enquanto visitava a escola, Ricardo notou algo estranho em Júlia. A menina parecia mais nervosa que o habitual. "Está tudo bem, Júlia?" perguntou com suavidade. Júlia olhou ao redor, como se certificando de que ninguém os escutava. "Senhor Ricardo, ouvi Beatriz e João conversando ontem à noite. Eles disseram algo sobre me vender." O coração de Ricardo parou por um instante. Seus piores temores se confirmavam. "Júlia, escute bem", disse, abaixando-se para ficar no nível dela. "Não vou deixar que nada de ruim aconteça com você. Eu prometo." Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Não podia esperar mais. Naquela mesma noite, colocaria em prática seu plano para tirar Júlia daquela situação, não importando as consequências. O que Ricardo não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que revelariam uma verdade tão surpreendente quanto dolorosa. Uma verdade que conectaria seu passado com seu presente de maneiras que jamais imaginou. A noite caiu sobre a cidade como um manto de tensão. Ricardo, acompanhado por Marcelo e uma equipe de segurança privada, se preparava para a operação mais importante de sua vida, resgatar Júlia. "Tem certeza disso, Ricardo?" perguntou Marcelo pela enésima vez. "Se algo der errado, não há volta atrás", respondeu Ricardo com determinação. "Não vou deixar essa menina nem mais um minuto com aqueles monstros."
O plano era simples na teoria, mas perigoso na prática. Usando as informações coletadas, sabiam que Beatriz e João sairiam naquela noite, deixando Júlia sozinha em casa. Era sua oportunidade. Enquanto se aproximavam do prédio decadente onde a família morava, Ricardo sentiu seu coração bater forte. Estaria fazendo a coisa certa? E se as coisas dessem errado? De repente, um grito dilacerante rompeu o silêncio da noite. Vinha do apartamento de Júlia. Sem pensar duas vezes, Ricardo correu para o prédio, ignorando os avisos de Marcelo. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o medo lhe dando uma força que não sabia que tinha. Ao chegar ao apartamento, encontrou a porta entreaberta. O que viu ao entrar o deixou gelado. Júlia estava no chão, encolhida em um canto, enquanto Beatriz a ameaçava com um cinto. João, visivelmente bêbado, gritava incoerências do sofá. "Afaste-se dela", rugiu Ricardo, interpondo-se entre Beatriz e a menina. Beatriz, surpresa com a intrusão, recuou. "Quem diabos você pensa que é? Esta é minha casa." "Senhor Ricardo", soluçou Júlia, agarrando-se à sua perna. Nesse momento, Marcelo e a equipe de segurança irromperam no apartamento. Tudo virou um caos de gritos e movimento. "Polícia!" gritou uma voz da porta. O juiz Oliveira entrou, seguido por vários oficiais. "O que está acontecendo aqui?" Ricardo, com Júlia nos braços, enfrentou o juiz. "O que está acontecendo é que estamos desmantelando sua pequena operação de tráfico de crianças, Oliveira." O rosto do juiz se contorceu de fúria. "Você não sabe do que está falando, Almeida. Oficiais, prendam esse homem por invasão e sequestro." Mas antes que os policiais pudessem se mover, Marcelo interveio. Se fosse você, não faria isso, Oliveira. Temos provas de tudo. Sua participação, as adoções falsas, tudo." O caos que se seguiu foi indescritível. Acusações voavam de um lado para o outro. Beatriz e João gritavam. Os policiais pareciam confusos sobre a quem obedecer. Em meio a tudo isso, Ricardo só conseguia pensar em proteger Júlia. A menina tremia em seus braços, agarrando-se a ele como se fosse sua única esperança. De repente, um grito de João silenciou a todos. "Chega, vou contar toda a verdade." Todos os olhares se voltaram para ele. João, com os olhos injetados de sangue, olhou diretamente para Ricardo. "Você quer saber a verdade sobre Júlia, não é? Pois aqui está. Ela é sua filha." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo parar ao seu redor. "Sua filha? Como isso era possível?" "Você está mentindo", conseguiu dizer, embora uma parte dele começasse a duvidar. João soltou uma risada amarga. "Por que eu mentiria agora? Júlia é o resultado de um caso que sua falecida esposa teve há anos. Quando ela nasceu, decidiram dá-la para adoção para evitar o escândalo. Nós fomos apenas os intermediários." Ricardo olhou para Júlia, procurando em seu rosto algum indício de familiaridade. Os olhos da menina, que sempre lhe pareceram familiares, agora o encaravam com uma mistura de medo e esperança. "Mas e Miguel?" perguntou, sua mente lutando para processar toda essa informação. Foi Marcelo quem respondeu, sua voz carregada de pesar. "Ricardo, acho que é hora de você saber toda a verdade. Miguel nunca existiu." O mundo de Ricardo desmoronou naquele instante. Enquanto a polícia começava a prender Beatriz, João e o juiz Oliveira, ele só conseguia abraçar Júlia, tentando assimilar a verdade que acabava de ser revelada. Seu passado, seu presente e seu futuro haviam se entrelaçado de uma maneira que jamais teria imaginado. E em meio a todo esse caos, segurando a filha que nunca soube que tinha, Ricardo percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias que se seguiram ao dramático resgate de Júlia foram um turbilhão de emoções e revelações para Ricardo. Enquanto as autoridades desmantelavam a rede de tráfico de crianças, ele enfrentava uma verdade que abalava os alicerces de sua existência. Na segurança de sua cobertura, com Júlia dormindo no quarto de hóspedes, Ricardo confrontou Marcelo, exigindo respostas. "Explique tudo", disse. Sua voz uma mistura de exaustão e determinação. "Sem mais mentiras, sem mais segredos." Marcelo,
Visivelmente esgotado, sentou-se diante de seu amigo. Tudo começou há 9 anos. Ricardo, sua esposa, Luísa, foi infiel. Ricardo fechou os olhos, a dor da traição se misturando à lembrança de sua amada esposa falecida. Quando ela descobriu que estava grávida, entrou em pânico. Sabia que o bebê não podia ser seu porque... Bem, porque você já era estéril naquela época. A revelação atingiu Ricardo como um soco. O quê? Mas o acidente na academia. Foi uma farsa, Ricardo. Luísa orquestrou tudo para ocultar a verdade. O médico que lhe deu o diagnóstico estava comprado. Ricardo se levantou, incapaz de ficar parado. Sua mente era um turbilhão de perguntas e emoções conflitantes. Por que, Marcelo? Por que manter essa mentira durante tantos anos? Marcelo baixou o olhar. Luísa me fez prometer que te protegeria da verdade. Quando ela morreu naquele acidente de carro, pouco depois de dar Júlia para a adoção, decidi manter a promessa. Inventamos a história de Miguel, um filho que nunca existiu, para te dar o consolo da paternidade, mesmo que fosse na forma de perda. Ricardo se deixou cair no sofá sobrecarregado. Toda a sua vida, seus sonhos, seus pesadelos, tudo havia sido construído sobre uma elaborada mentira. E Júlia? Como ela acabou com Beatriz e João? Luísa arranjou a adoção através do juiz Oliveira. Ela queria garantir que a menina estivesse longe, onde você nunca pudesse encontrá-la. Nunca imaginou que Beatriz e João seriam tão cruéis. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de enganos e segredos finalmente revelados. Ricardo, sei que traí sua confiança, começou Marcelo, mas Ricardo o interrompeu. Preciso de tempo, Marcelo. Tempo para processar tudo isso. Por enquanto, a única coisa que importa é Júlia. Como se tivesse sido invocada, a porta do quarto se abriu lentamente. Júlia, com os olhos ainda sonolentos, espiou timidamente. Senhor Ricardo, chamou com voz suave. Ricardo se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar no seu nível. O que foi, querida? Teve um pesadelo? Júlia assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Sonhei que voltava para eles, que o Senhor me abandonava. O coração de Ricardo se partiu com essas palavras. Sem pensar 2 vezes, abraçou a menina com força. Nunca. Está me ouvindo? Nunca vou te abandonar, Júlia. Você é minha filha e prometo que a partir de agora sempre estarei aqui para você. Enquanto abraçava Júlia, Ricardo sentiu que algo curava dentro dele. O vazio que havia sentido durante tantos anos começava a se preencher com o amor incondicional que sentia por essa menina, sua filha. Marcelo observava a cena de longe, uma mistura de alívio e remorso em seu rosto. Sabia que o caminho para a redenção seria longo, tanto para ele quanto para todos os envolvidos nessa história de enganos. Mas vendo Ricardo e Júlia juntos, sentiu uma centelha de esperança. O futuro era incerto, cheio de desafios legais e emocionais. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentia que tinha um propósito claro: ser o pai que Júlia merecia e construir a família que ambos haviam ansiado por tanto tempo. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças e adaptações para Ricardo e Júlia. Enquanto o caso legal contra a rede de tráfico de crianças avançava, eles iniciaram o delicado processo de se conhecerem e construírem uma relação. Ricardo transformou um dos quartos de sua cobertura no quarto dos sonhos de Júlia, cheio de cores vivas e brinquedos. No entanto, logo descobriu que os presentes materiais não eram o que a menina mais precisava. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Júlia deixou cair seu garfo e olhou para Ricardo com olhos cheios de incerteza. Posso te chamar de pai? Perguntou em voz baixa. Ricardo sentiu seu coração se expandir. Eu adoraria que você fizesse isso, querida. Se você quiser, claro. O sorriso que iluminou o rosto de Júlia foi mais valioso que todos os milhões que Ricardo havia ganhado em sua vida. No entanto, nem tudo era fácil. Júlia tinha pesadelos frequentes e momentos de ansiedade, sequelas dos maus tratos sofridos. Ricardo contratou os melhores terapeutas infantis, determinado a ajudar sua filha a se curar. Enquanto isso,
o mundo exterior continuava girando. Magnata descobre filha secreta. Escândalo de infidelidade póstuma abala a alta sociedade. Ricardo se viu obrigado a emitir um comunicado público, pedindo respeito pela privacidade de Júlia. Embora a atenção da mídia fosse esmagadora, ele se manteve firme em sua decisão de proteger sua filha a todo custo. No âmbito legal, as coisas avançavam lentamente. O julgamento contra Beatriz e João e o juiz Oliveira se prolongava, com novas revelações surgindo a cada semana. Ricardo testemunhou várias vezes, revivendo momentos dolorosos, mas determinado a ver a justiça ser feita. Um dia, enquanto revisava documentos do caso com sua nova equipe jurídica, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Ana, a professora de Júlia. Senhor Almeida, lamento incomodá-lo, mas acho que o senhor deveria vir à escola. Júlia teve um incidente. O coração de Ricardo acelerou enquanto ele se apressava para a escola. Encontrou Júlia sentada na sala do diretor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "O que aconteceu, querida?" perguntou, ajoelhando-se diante dela. Entre soluços, Júlia explicou que alguns colegas de classe haviam zombado dela, chamando-a de a menina abandonada e dizendo que Ricardo só a queria por pena. A raiva e a dor se misturaram no peito de Ricardo. Ele abraçou sua filha com força, sussurrando palavras de conforto. "Júlia, olhe para mim", disse suavemente. "Você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E nada do que os outros digam vai mudar isso." Naquela noite, depois de colocar Júlia na cama, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para Marcelo, que ainda lutava para reconstruir sua amizade. "Preciso da sua ajuda", disse sem rodeios. "Quero criar uma fundação para ajudar crianças como Júlia, vítimas de tráfico e abuso." Marcelo, surpreso, mas comovido, respondeu: "Conte comigo, Ricardo. Está na hora de usarmos nossos recursos para algo realmente importante." Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo dividia seu tempo entre cuidar de Júlia, gerenciar seus negócios e colocar em funcionamento a nova fundação. Ele nomeou a organização de Novo Amanhecer, em homenagem à segunda chance que ele e Júlia haviam dado um ao outro. A fundação logo se tornou um farol de esperança para muitos. Oferecia apoio jurídico, terapia e recursos para crianças e famílias afetadas pelo tráfico e abuso. Ricardo até começou a trabalhar em mudanças legislativas para fortalecer as leis de proteção à criança. Um ano após o resgate de Júlia, pai e filha estavam na inauguração do primeiro centro de acolhimento do Novo Amanhecer. Enquanto Ricardo fazia seu discurso, com Júlia ao seu lado, não pôde evitar se emocionar. "Há um ano, minha vida mudou para sempre", disse, sua voz carregada de emoção. "Descobri que tinha uma filha, mas mais do que isso, descobri um propósito. Cada criança merece amor, segurança e oportunidades. E enquanto eu tiver fôlego, lutarei para que seja assim." Júlia, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de seu pai e a apertou com força. Naquele momento, rodeados de pessoas que compartilhavam sua visão de um mundo melhor, Ricardo soube que eles haviam encontrado seu verdadeiro lar. O caminho não havia sido fácil e ainda havia desafios pela frente. Mas juntos, Ricardo e Júlia haviam transformado uma história de engano e dor em uma de amor, esperança e redenção. Enquanto o Novo Amanhecer florescia e a relação entre Ricardo e Júlia se fortalecia, as sombras do passado espreitavam nos cantos, esperando o momento de ressurgir. Uma tarde de outono, enquanto Ricardo revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma ligação que faria tremer os alicerces da nova vida que havia construído. "Senhor Almeida", disse uma voz feminina do outro lado da linha. "Meu nome é Fernanda Santos. Eu sou..." Era amiga de sua esposa, Luísa. Ricardo ficou tenso. O nome de Luísa ainda evocava emoções complexas. "Em que posso ajudá-la, senhora Santos? Há algo que o senhor precisa saber", continuou Fernanda, sua voz trêmula. "Algo sobre Luísa e sobre Júlia." O coração de Ricardo deu um salto. "Estou ouvindo",
Luísa me confessou algo antes de morrer, algo que a atormentava. Júlia. Júlia tem um gêmeo. O mundo pareceu parar ao redor de Ricardo. O quê? Ah, isso é impossível. Eu sei. Parece inacreditável, interrompeu Fernanda. Mas Luísa deu à luz gêmeos, Júlia e um menino. O menino foi dado para adoção separadamente, para garantir que nunca os relacionassem. Ricardo desabou em sua cadeira, sua mente um turbilhão de perguntas e emoções. Por que a senhora está me dizendo isso agora? Porque vi as notícias sobre sua fundação. Porque acredito que esse menino, o irmão de Júlia, pode estar em perigo. Luísa arranjou sua adoção com as mesmas pessoas que levaram Júlia. As implicações dessa revelação atingiram Ricardo como um martelo. Não só tinha que processar a existência de outro filho, mas esse menino poderia estar sofrendo o mesmo destino que Júlia havia enfrentado. Preciso de todas as informações que a senhora tiver, disse Ricardo, sua voz carregada de determinação. Vou encontrar esse menino. Depois de desligar, Ricardo ficou imóvel, tentando assimilar essa nova verdade. Como contaria a Júlia que ela tinha um irmão gêmeo? Como enfrentaria essa nova busca sem abrir velhas feridas? Sabia que o caminho que se abria à sua frente estava cheio de incertezas e perigos, mas também sabia que não podia dar as costas a esse novo desafio. Em algum lugar lá fora, havia outro filho que precisava dele, uma criança que era parte de sua família. Com resolução, Ricardo se levantou e olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo dele. A busca por esse menino perdido não só mudaria sua vida e a de Júlia, mas também ameaçava desenterrar segredos ainda mais obscuros do passado. O que Ricardo não sabia era que essa busca o levaria a enfrentar seus medos mais profundos e a questionar tudo o que acreditava saber sobre amor, família e redenção. Os meses seguintes se tornaram uma corrida contra o tempo para Ricardo. Com a ajuda de Marcelo e uma equipe de investigadores particulares, ele iniciou a busca pelo irmão gêmeo de Júlia. Decidiu manter a informação em segredo de Júlia por enquanto, temendo dar-lhe falsas esperanças ou perturbar a estabilidade que tanto lhes custara construir. No entanto, a menina, agora com 10 anos e cada vez mais perceptiva, notava que algo preocupava seu pai. "Pai, está tudo bem?" perguntou uma noite enquanto jantavam. Ricardo, surpreendido pela pergunta, tentou sorrir. "Claro que sim, querida. Só estou um pouco ocupado com o trabalho." Júlia o olhou com aqueles olhos que pareciam ver através dele. "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não é? Somos uma equipe." Essas palavras quase quebraram a resolução de Ricardo. Ele abraçou sua filha, prometendo a si mesmo que logo lhe contaria toda a verdade. Enquanto isso, a investigação avançava lentamente. Cada pista parecia levar a um beco sem saída. Os registros de adoção estavam alterados ou destruídos, e muitos dos envolvidos na rede de tráfico de crianças haviam desaparecido ou guardavam silêncio. Um dia, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, Ricardo recebeu uma ligação de um de seus investigadores. "Senhor Almeida, acho que encontramos algo. Um menino que coincide com a descrição e a idade. Ele está em um orfanato nos arredores da cidade." O coração de Ricardo deu um salto. "Ah, estou indo para lá agora mesmo." A viagem até o orfanato foi uma agonia de antecipação e medo. E se fosse ele? E se não fosse? Como o menino reagiria? Ao chegar, foi recebido pela diretora do orfanato, uma mulher de aparência cansada, mas gentil. "Senhor Almeida, é uma honra tê-lo aqui. Sua fundação tem feito muito por nós." Ricardo mal conseguia se concentrar na conversa. Seus olhos examinavam cada canto, procurando um rosto que pudesse ser o reflexo de Júlia. Finalmente, no pátio de recreação, ele o viu. Um menino de cabelos escuros e olhos familiares, brincando sozinho em um canto. A semelhança com Júlia era inegável. "Qual é o nome dele?" perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. "Lucas", respondeu a diretora. "Ele chegou aqui há alguns meses. Sua história é um mistério." Lucas. O nome que Ricardo havia dado ao seu filho imaginário anos atrás.
A coincidência era grande demais para ser ignorada. Com o coração batendo forte, Ricardo se aproximou do menino. Olá, Lucas. Meu nome é Ricardo. O menino o olhou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Olá, respondeu timidamente. Naquele momento, olhando nos olhos de Lucas, Ricardo soube sem sombra de dúvida que havia encontrado o irmão de Júlia, seu filho. As emoções o inundaram. Alegria, medo, amor, tudo misturado em um turbilhão avassalador. Lucas disse suavemente: Tenho algo muito importante para te contar, sobre sua família, sobre sua irmã. Os olhos do menino se arregalaram. Eu tenho uma irmã? Ricardo assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Sim, e ela tem esperado por você sem saber. Nós dois temos esperado por você. Enquanto começava a explicar a Lucas quem ele era e por que estava ali, Ricardo sabia que este era apenas o começo de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de desafios, mas também de amor e esperança. O que ele não sabia era que, enquanto encontrava Lucas, forças obscuras se moviam nas sombras, ameaçando destruir tudo o que ele havia construído. A notícia da existência de Lucas abalou os alicerces da vida de Ricardo e Júlia. O encontro entre os gêmeos foi emocionante e surreal. Duas crianças, idênticas mas desconhecidas, se encontravam pela primeira vez, unidas por um vínculo invisível, mas poderoso. Júlia, inicialmente chocada, logo abraçou a ideia de ter um irmão com entusiasmo. Sempre senti que faltava algo, confessou a Ricardo uma noite. Agora sei o que era. Os primeiros dias foram um turbilhão de adaptações e descobertas. Lucas, tímido e reservado no início, aos poucos começou a se abrir, especialmente com Júlia. Os gêmeos pareciam ter uma conexão quase telepática, entendendo os pensamentos e emoções um do outro sem necessidade de palavras. No entanto, a felicidade da reunião familiar logo se viu ameaçada. Uma tarde, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório, recebeu uma ligação alarmante de Marcelo. Ricardo, temos um problema, disse seu amigo, a urgência evidente em sua voz. Alguém está tentando reabrir o caso da adoção de Lucas. Querem questionar sua paternidade. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem? Por que agora? Não sei ao certo. Mas há rumores de que alguns membros da antiga rede de tráfico de crianças estão envolvidos. Eles temem que Lucas possa revelar informações que os incrimine. A ameaça era clara. Os inimigos do passado não estavam dispostos a deixar que Ricardo e sua família, recém-reunida, vivessem em paz. Decidido a proteger seus filhos a todo custo, Ricardo intensificou a segurança ao redor da família e mergulhou em uma batalha legal para garantir a guarda definitiva de Lucas. Enquanto isso, uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Lucas parou de repente, seu rosto sério. Júlia, disse em voz baixa, você alguma vez sente que se lembra de coisas que não deveria lembrar? Júlia o olhou, intrigada. Como assim? Às vezes tenho sonhos ou lembranças de um lugar escuro com muita gente triste. E uma mulher que chora enquanto nos separam. O coração de Júlia deu um salto. Ela também tinha esses sonhos, mas nunca se atrevera a mencioná-los. Eu também os tenho, sussurrou. Naquela noite, os gêmeos compartilharam sua descoberta com Ricardo. A revelação o deixou atônito. Será que as crianças estavam se lembrando do momento de sua separação ao nascer? Essa nova informação não só fortalecia o caso de Ricardo pela guarda de Lucas, mas também fornecia pistas valiosas para a investigação em andamento sobre a rede de tráfico infantil. À medida que o caso legal avançava, Ricardo se viu enfrentando seu passado de uma maneira que nunca esperou. No tribunal, diante de uma sala lotada, teve que reviver cada momento doloroso, cada mentira e cada verdade dos últimos anos. Senhor Almeida, perguntou o advogado da oposição, como podemos ter certeza de que o senhor é realmente o pai dessas crianças? Ricardo, com a voz carregada de emoção, mas firme, respondeu, porque o amor não se mede pelo sangue, mas pelas ações. Eu amei essas crianças desde o momento em que soube de sua existência. Lutei por elas, mudei minha vida por elas.
Elas são minhas em todos os sentidos que importam. O silêncio na sala era palpável. Até o juiz parecia comovido pela sinceridade nas palavras de Ricardo. Nesse momento, Júlia e Lucas, que estavam sentados em silêncio na parte de trás da sala, se levantaram. De mãos dadas, caminharam em direção a Ricardo. Nós também queremos falar, disse Júlia, sua voz pequena mas decidida. O juiz, surpreso mas intrigado, assentiu. Podem falar, crianças. Lucas foi o primeiro a falar. Eu não conhecia meu pai até pouco tempo, mas desde que o conheço, ele me deu mais amor e segurança do que qualquer pessoa em toda a minha vida. Júlia continuou. E eu me lembro de como era antes. Eu tinha medo o tempo todo, mas papai me salvou. Ele nos salvou. Não havia um olho seco na sala. O advogado da oposição, visivelmente comovido, retirou suas objeções. O juiz, com um sorriso emocionado, bateu seu martelo. Não vejo razão para prolongar isso. Ricardo Almeida. Concedo-lhe a guarda plena e definitiva de Júlia e Lucas Almeida. A alegria que se seguiu foi indescritível. Ricardo abraçou seus filhos, lágrimas de felicidade correndo por suas faces. Mas a história não terminava aí. Nos dias seguintes, graças às informações fornecidas pelas lembranças dos gêmeos, as autoridades conseguiram desmantelar os últimos vestígios da rede de tráfico infantil. Ricardo, inspirado por tudo o que viveu, decidiu expandir ainda mais sua fundação. Já Novo Amanhecer se tornou uma referência internacional na luta contra o tráfico de crianças e na proteção da infância. Um ano depois, na gala anual da Fundação, Ricardo subiu ao palco com Júlia e Lucas ao seu lado. Há 2 anos, eu era um homem solitário, acreditando que nunca poderia ser pai. Começou. Hoje, estou aqui com meus 2 milagres. Nossa história é prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo, que a família não se define pelo sangue, mas pelo coração. Olhando para seus filhos, continuou. Júlia, Lucas, vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado do amor incondicional. Voltando-se para a plateia, Ricardo concluiu. E a todos vocês, peço que nunca subestimem o poder de uma segunda chance. Cada criança merece amor. Cada família merece uma oportunidade de curar. Juntos, podemos criar um mundo onde nenhuma criança se sinta sozinha ou não amada. Enquanto o público se levantava para aplaudir, Ricardo abraçou seus filhos. Naquele momento, ele soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Não nos negócios ou na riqueza, mas no amor de sua família e na missão de ajudar outros a encontrar a mesma felicidade. A história de Ricardo, Júlia e Lucas era um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a esperança podem triunfar. E enquanto olhavam para o futuro, sabiam que juntos poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse.